Olá, amigos que acompanham Notícias e Mais. Hoje, nesta sexta-feira, dia 5, vamos para mais uma live, desta vez falando sobre os desafios da educação em tempos de pandemia. Portanto, estamos recebendo aqui essa live, lembrando que é na fanpage do Notícias e Mais, né, facebook.com.br Notícias e Mais. Você vai acompanhar esta live de hoje. E estamos recebendo aqui pessoas da área da educação. Vamos conversar com a professora Dorinha, do IENSF, que é graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia, mestre em Educação e Diversidade pela Universidade do Estado da Bahia, escritora, inclusive, de 2 livros de literatura infantil, professora do curso de Pedagogia na Faculdade Manancial Quilombola, de Lajes dos Negros, e no curso de Pedagogia da AGES, de Jacobina, e também é orientadora pedagógica do curso infantil e primeiro ano do Colégio Nossa Senhora de Fátima, aqui em Campo Formoso. Também a Gilmara Duarte, que é pedagoga especialista em educação infantil pela UFBA e gestão educacional pela Vasco da Gama. E o Josias Barbosa, que tem graduação em Ciências, com habilitação em Matemática pela UNEB, pós-graduação em Especialização do Ensino da Matemática também pela UNEB, tem gestão da aprendizagem escolar na área da matemática e é o atual diretor do Colégio Estadual Professora Luzia de Freitas e Silva. Então, apresentado aí os nossos convidados, cumprimentar também os nossos colegas aí, o Macaio e o Leandro, e vamos começar então a nossa live já com a participação da Dorinha, do IENSE. Dorinha, boa noite, e a gente já com esse desafio da educação nesses tempos de pandemia, tudo é novo, né? Para o professor, para os alunos, para os pais, e a gente percebe que a escola particular já tinha, digamos assim, já saiu na frente, porque já tinha alguma coisa, basicamente nessa questão de informática mais avançada, plataformas, já tinha esse início, mesmo que timidamente, mas antes dessas novidades aí com relação a essa pandemia, já tinha um pouco adiantado essa questão de plataforma. Então, para a escola particular, está sendo um pouco, digamos, mais facilitado esse momento? Boa noite, Sérgio. Boa noite, meus colegas que estão conosco nessa noite e a todos que estão nos ouvindo. Todos camponesenses e muitas outras pessoas que estão aí conosco para discutirmos sobre essa questão. Realmente é uma situação muito delicada que estamos vivendo. A situação pegou a todos de surpresa, mesmo as escolas que já trabalham com plataformas e aprendizagem, mas as aulas, o professor estando ali, dando aula online, né, em aula remota para os seus alunos, isso foi uma surpresa, né? Muitos ainda estão se acostumando com essa realidade. Foi foi muito rápido, as coisas acontecem rapidamente, e por mais que as pessoas digam que o tempo passa muito rápido, que as coisas acontecem rapidamente, quando elas acontecem, a gente fica muito. A gente é pego de surpresa, na verdade, né? A gente fica sem saber nem como reagir. Nós sabemos que as escolas particulares trabalham com as plataformas e muitas pessoas, muitos pais ainda têm essa dificuldade de acesso a lidar com a tecnologia e tudo foi muito novo para todo mundo. Além da questão do vírus, esse cuidado, do medo, todos os pais, eles prezam pelo cuidado com seus filhos, então todo mundo ficou realmente muito agitado com essa notícia, né? Uhum.
Boa noite aos colegas, Sérgio Sátiro, Leandro Daniel, boa noite aos professores, educadores que estão aqui conosco, participando desta live, e também aos amigos que nos acompanham. Eu já vejo aqui que tem muita gente acompanhando realmente, nós agradecemos a todos. Eu queria lançar uma pergunta para vocês, deixar aqui a professora Gilmara, o professor Josias, ou a professora Dorinha, que vocês pudessem colocar a visão de vocês em relação a uma questão. Existe alguém que será mais prejudicado do que outro, quando eu digo no contexto do alunado, algum aluno do ensino básico, do ensino fundamental, aqueles alunos do ensino médio, quem deve sofrer maiores prejuízos na área educacional nesse momento que estamos vivendo, por conta de todos os detalhes que são inerentes aí a cada uma dessas fases de estudo. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, ouvintes do Notícias Mais. Boa noite, nobres companheiros que estão aqui hoje. Dorinha, minha amiga, Josias. Bem, sua pergunta, Macária, é bem inquietante, porque a gente começa a observar o cenário e as características de cada segmento de ensino. Se a gente for observar, o ensino fundamental, a educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, e o ensino médio. A gente sabe que o aluno, quando adquire autonomia, ele tem mais facilidade de se desenvolver. Então, eu acredito, né, uma resposta pessoal, e de acordo com como eu estou observando, e até lendo o parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi publicado no último dia 28 de abril, sobre a reorganização do calendário escolar e o aproveitamento da carga horária, né, e análise também da medida provisória de número 934 de 2020, né, que trata sobre a não obrigatoriedade dos 200 dias letivos e o aproveitamento obrigatório das 800 horas aulas. Então, diante disso, o Conselho Nacional de Educação se viu nesse impasse de discutir essas atividades não presenciais, nesses tempos de pandemia, dentro de cada segmento de ensino. E a gente observa que na orientação do parecer, trata o quê? Que a educação infantil e o ciclo de alfabetização primeiro e segundo ano, eu acredito, né, e também analisando o parecer do Conselho Nacional de Educação, que são as séries que a gente considera assim mais prejudicada. Por quê? Porque demanda mais mediação do professor, demanda mais aproximação, aconchego em sala de aula. Quando o aluno adquire autonomia, ele tem mais facilidade com essas atividades não presenciais, as aulas remotas. Quando ele não tem essa autonomia, ele depende exclusivamente do pai. E o pai e a mãe muitas vezes não têm a habilidade necessária, não tem o traquejo que um professor formado, habilitado tem. Então, eu acredito que as séries finais também, nono ano, terceiro ano do ensino médio, quinto ano, são as séries de transição de uma etapa para outra. Boa noite a todos. E também a gente agradeço aí a participação de vocês e já os professores, gestores escolares também, Josias, Gilmara, Maria das Dores, a Dorinha. E eu quero direcionar essa pergunta ao diretor Josias Barbosa. Quais os impactos nesse período de pandemia na rede estadual de ensino aqui em Campo Formoso? E, ao mesmo tempo, questiono como é que os alunos do ensino médio, principalmente de terceiro ano, a gente poderá também discutir posteriormente, começam a se preparar, ou como fica a preparação para exames no final do ano, o que seria final do ano, o Enem, os vestibulares. O que o senhor, diretor, pode falar sobre a situação na rede estadual, especialmente no Colégio Luzia de Freitas, aqui em Campo Formoso? Bom, boa noite a todos, vocês do Notícias e Mais, esse convite para a gente estar debatendo. Boa noite aos colegas, Dorinha e Gilmara. Leandro, é uma situação, assim, nova, como a gente fala, nova para todos,
comunidade, para todos, não só na questão educacional, que a gente, assim, como participantes dessa área da educação, é uma situação a cada dia. A gente está vindo, quando foi decretada essa paralisação, essa situação de todo mundo se recolher, a gente ficou achando que 15 dias é um mês, isso, e você vê o período que já está. O impacto é muito grande na questão dos nossos alunos, porque você ter 2 meses, a gente está sem esse contato de sala de aula, apesar da nossa situação como Luzia de Freitas, a gente está fazendo o acompanhamento com esses meninos em redes sociais. Logo que terminou, a gente começou, porque a gente já tinha uma visão que não retornaria tão cedo. Então, a gente começou já a trabalhar por algumas redes sociais. Aí, no decorrer, a gente vai estar explicando como lá está funcionando, mas em relação à sua pergunta desse impacto, é muito grande. E a gente percebe que, assim, os meninos, quando eles estão na escola, a gente já vê de diferença, assim, em relação a um, em relação a outro. Como, por exemplo, por mais que a gente coloque o mesmo professor, o mesmo material, as mesmas condições, resumindo, as mesmas condições para os alunos, a gente percebe que há um desenvolvimento melhor para um e para outro, de acordo com suas condições sociais, que implicam no decorrer normal, como era. E agora, nessa situação de pandemia, a gente está percebendo que como a gente não tem condição de dar essa condição igual para todos, porque, por exemplo, a gente está disponibilizando pela internet, pelas redes sociais. Aí você vê que nem todos têm a rede social. Então, no decorrer, eu vou passar uns dados que a gente já tem aqui, e eu pego uma fala da colega Gilmara, que a gente percebe que quanto mais a maturidade dos meninos, a gente percebe que, por exemplo, no terceiro ano, a gente tem quase que 100% de alunos participando, 97%. Aí você vai lá para o primeiro ano, chega a 60%, 70%. Aí, quando a gente vê algumas situações, a gente percebe que assim, o impacto é muito grande, porque a falta do professor não dá para você tocar sozinho, por mais que a gente esteja auxiliando, é desigual. Na escola, quando estavam todos lá, a gente dava uma condição igual. E eles tinham como chegar todos lá, mesmo com suas diferenças, mas agora, por mais que a gente passe, e vem aquelas outras situações que a gente vai discorrer no decorrer, mas o impacto é muito grande, e a gente percebe que assim, no final, a gente vai ter muito, muito prejuízo, principalmente para a questão da escola pública. Inclusive, essa questão da autonomia que a Gilmara falou aí, e o Josias também completou, se reflete muito nessa questão das séries iniciais, né, Dorinha? Porque existe também aquela questão do conflito entre alguns pais. Muitos pais não estão conseguindo acompanhar ou não está tendo essa parte de não estarem satisfeitos com a situação de plataformas, de ter que estar em casa ensinando o seu filho. Às vezes o tempo é curto, o filho em casa não segue como se fosse na sala de aula. Existe esse conflito também. Alguns pais não estão absorvendo essa realidade, Dorinha? Olha, meus colegas, a situação é bem conflitante. Respondendo aí a pergunta do Macari, os maiores impactados na escola particular são aqueles, os mais prejudicados serão aqueles que os pais estão tirando da escola. É uma realidade, assim, doída. A gente sabe que a escola, ela é um local de aprendizagem, um local de interação, mas também a escola é um local onde se aprende a viver, onde se aprende a conviver, onde se aprende a conhecer, onde se aprende que sem o conhecimento
nós não poderíamos ser seres que vão conseguir se desenvolver bem na sociedade, né? A educação, ela é libertadora. Então, como nós estamos vivendo nesse tempo tão dolorido, e nós vamos tirar dos nossos filhos esse vínculo com a escola. Então, a quantidade de alunos que está deixando a escola está crescendo. Nós sabemos que o vínculo ele é imprescindível para as crianças, os adolescentes e também para os jovens, os adultos que já cursam uma faculdade. Esse vínculo ele é um vínculo necessário na vida humana, né? O vínculo do conhecimento. E nós estamos vivenciando os pais dando baixa nas matrículas, né? Cancelando a matrícula e dos seus filhos esse direito que é de estar, mesmo que por alguns momentos, por alguns minutos, porque os pequenos, as aulas são bem curtas, por conta do pouco tempo que eles têm de concentração. Então, muitos pais não reconhecem, aí falam que não tem como pagar uma escola e o filho ter direito a apenas alguns minutos de aula, né? Então, muitos pais, por desconhecerem essa realidade, a forma como a criança aprende, o tempo de concentração, acabam resistentes e tirando as crianças da escola, porque acreditam que não tem mais como ficar dando esse suporte em casa. A família, ela é um dos maiores bens que nós temos. E é na família que a escola busca esse apoio, essa parceria. Então, nós vamos conseguir vencer essa pandemia se nós tivermos esse apoio dos pais. Porque o momento ele é muito difícil, mas vai ser muito mais difícil se a gente não der as mãos. Eu não sei, Sérgio falou aí, Sérgio, foi sobre... Eu queria que você repetisse para a professora Dorinha, foi isso? Ela acabou também respondendo um pouco no final, que é esse conflito entre pais e alguns pais, né? Está tendo esse conflito com os professores, com a escola, nessa questão, a dificuldade, às vezes não estão compreendendo a plataforma, não estão, às vezes, aceitando nessa nova realidade. É mais ou menos isso, a Dorinha falou um pouquinho, mas se quiser completar mais, pode completar. Não é isso, é porque a pessoa que está nos acompanhando aí, o Eric Almeida Reis, eu queria só chamar essa atenção para esse contexto aqui, que ele falou o seguinte, direcionou até a Gilmara, mas a professora Dorinha falou, e eu queria que a Gilmara, a Dorinha, o professor Josias também, ele colocou o seguinte: como conduzir uma criança de 10 anos à autonomia nos estudos? Meu filho estuda em turno integral e não participamos muito dessa formação por conta disso. Agora, nesse período de confinamento e aulas online, nos sentimos perdidos na educação. Quer dizer, algo assim para muita reflexão, né? Bom, Eric, boa noite. Agradeço pela pergunta, é bem inquietante. Nesses tempos é que a gente, de fato, está percebendo a importância da autonomia estudantil, né, já na mais tenra infância. A autonomia, ela precisa começar a se desenvolver na criança, a criança precisa começar a se desenvolver na autonomia após o término da segunda infância. É justamente nesse período, 7, 8, 9 anos, a criança já pode estar desenvolvendo autonomia estudantil. De que maneira? Através do diálogo e também os pais impondo responsabilidades à criança. Uma coisa que eu, enquanto mãe, enquanto professora, uma coisa que eu oriento bastante aos pais dos meus alunos, hoje mesmo gravei um vídeo orientando os pais dos meus alunos do 3º ano, que reserve um tempo. O aluno, ele precisa de rotina. Os pais, muitas vezes, acham que porque a gente está numa situação de isolamento social,
em casa e que a professora manda um vídeo, uma videoaula, uma orientação para fazer atividade no caderno, no livro, acha que a criança a qualquer momento pode fazer, ou a qualquer momento, em qualquer lugar da casa, em qualquer situação. Não pode. Por quê? Porque a criança necessita de rotina. Nós, adultos, precisamos de rotina, que dirá uma criança. Então, estabelecer um local, um horário, tentar retirar a criança de situações em que desvia a atenção dela, né, distratores de atenção, um local, um horário, e o pai, o adulto, quem estiver próximo à criança, acompanhar, cobrar a atividade ser bem feita, no capricho, como um professor faz em sala de aula. Isso não requer tanta habilidade pedagógica, tanta habilidade docente, tanto estudo técnico para isso, né? Cobrar que as coisas sejam bem feitas no capricho e determinar o tempo em um local em casa para a criança ter aquele tempo de estudo. Não é porque está em situação de isolamento social que a criança vai fazer atividade no sofá, sentada na mesa tomando café, os pais discutindo algum problema e a criança sentada ali conversando, brincando e fazendo atividade. São muitos distratores. A criança não vai se perceber enquanto um sujeito que está em processo de aprendizagem, que precisa dar conta daquela obrigação. Então, é no diálogo, olha, você tem as suas responsabilidades, e a sua responsabilidade de hoje é essa. Você tem esse horário e esse tempo que você só vai assistir um vídeo, ir para o celular, e brincar, e assistir TV após a conclusão dessa atividade. Não tem outra, ou não tem uma regrinha pronta. Gilmara. Essa é a orientação. Eu ainda completaria no sentido, um abraço aí meu amigo Eric e a todos os meus colegas que estudamos juntos aí no IENSF. Ele também estudou junto comigo, Elisângela e outros colegas que estão nos acompanhando. Muito importante, Gilmara, falar da questão da rotina, porque a escola trabalha isso. E a rotina, ela é estipulada desde os pequenininhos, eu chamo os piquitituchos, que chegam lá no maternalzinho 2. Então, a rotina, ela é imprescindível para que a criança possa organizar o seu tempo e a sua vida. Então, à medida que a gente vai trabalhando a rotina com a criança, ela vai percebendo que ela não pode tudo, que há um momento para cada coisa. Isso é até bíblico, né? Tem um momento para cada coisa. Então, a rotina, ela vai ajudar a criança a se perceber no mundo como um ser que tem hora para tudo. Tem hora para brincar, tem hora para comer, tem hora para correr, tem hora para estudar. E o mais importante é a obediência. Vocês diriam Josias, que... Josias, pode completar, professor, depois eu faço a pergunta. Em relação a essa situação, realmente o que a gente observa aí quando o trato da professora Gilmara com a professora Dorinha são de meninos com idade no ensino fundamental, séries iniciais. Aí a gente já trabalha a rede estadual com o ensino médio, com meninos já a partir dos 14, 15 anos. E o que a gente tem muitas dificuldades em relação a alguns meninos é essa questão pegar esse nome, o limite, a rotina. Então, os meninos não têm esse costume de sentar, ter o seu momento de estudo, não só agora, né? E aí a gente fica pensando, se lá quando a gente achava que aquele período da normalidade, a gente já tinha essa dificuldade com esses meninos de rotina, de chegar em casa, estudar e tudo, e mesmo na sala de aula, e agora como é que eles não estão em casa, na quarentena, né, ou no isolamento. Então, assim, o que a gente precisa, e essa rotina não é a escola que vai desenvolver isso na criança, a escola vai ajudar. Aí, como a colega Dorinha falou aí, vem da família mesmo, do menino ser criado com aquele limite, aquela regra, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso, eu não posso tudo, não é tudo na minha hora. Então, isso reflete quando a gente recebe esses meninos do fundamental. Quando tem aqueles meninos que
E eu digo assim, Macário, não é puxando não, mas a gente tem uns alunos assim, que é minoria. A gente tem muitos alunos que são disciplinados, a maioria, mas a gente tem essa dificuldade porque, e muitas vezes, para encerrar você fazer a pergunta, muitas vezes o pai acha que a escola que tem que botar esse limite no menino. E no decorrer eu posso até citar algumas coisinhas que acontecem, que os pais vão atrás da gente, que a gente fica até... Isso não é o diretor que tem que fazer, nem o professor, mas a gente até contorna a situação para não se tornar... É o pai enquadrar, hein? Delicado, porque a gente... É isso que eu ia perguntar, então, professor Josias, professora Dorinha e a Gilmara. Esse momento também está servindo para que pais, mães, responsáveis por esses alunos compreendam, entendam, assimilem o papel que tem como educador, e aí quando eu digo isso, educador do lar, é aquele que vai ensinar o filho boas maneiras, que vai ensinar regras de comportamento, regras de colocar limites, determinados limites. Esse momento também, de certa forma, com essa pandemia em que esses alunos estão ficando mais em casa, está servindo para isso também? Ah, sim. A gente tem percebido bastante o retorno dos pais a respeito desse aspecto, né? Sobre o papel do professor, sobre a função social da escola, né? Porque o professor estava meio que esquecido, né? O seu papel, a sua importância na formação humana. E a gente que ultimamente vem pelas lutas, né? Conseguindo os direitos que a gente tanto quer, o professor tanto luta no nosso país. Eu percebo assim, que existe na verdade, eu vou fazer um comentário de um artigo que eu li, né, publicado na revista Pitágora, uns anos atrás, que dizia assim, os papéis da formação humana, né, como era há 30 anos atrás, os papéis, a importância de cada papel na formação humana, a igreja, família, sociedade, etc. E aí a gente vê que nos últimos anos a escola vem abarcando todos esses papéis, de educar, de cuidar, de orientar, muitas vezes obrigações que são dos pais, né? A escola tem a função de ensinar, participa da educação e da formação humana, ética, social, sim, mas a primeira educação é de casa, né? E a gente viu isso ser delegado à escola durante muitos anos, e agora esse papel está voltando, junto com o papel de ensinar também, para a família, nesses tempos de pandemia. Então, isso vira até meme, a gente está vendo muito isso nas redes sociais. Minha amiga Sheila, que mora lá em BH, ela me passou um link esses dias de um professor chamado Diogo Almeida, no Instagram, é um humorista, ele utiliza um humor só na área da educação, só na área do professor mesmo. E ele ele postando vídeos de como está sendo essa vivência dos pais com a responsabilidade de ensinar os seus filhos, educar e ensinar, um papel que durante muitos anos foi delegado à escola, exclusivamente. E aí isso vira meme, humor, as pessoas dão risada, mas que de fato é uma realidade, a gente vê muito isso nas redes sociais hoje, né? A inversão de papéis. É lamentável essa situação, a gente está vivendo isso a primeira vez a nível de país pós-Segunda Guerra Mundial, ficou todo mundo meio que perdido, né, o MEC, os conselhos estaduais, as secretarias estaduais, municipais e o próprio MEC. Então, começou-se a discutir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, né, o parecer 05/2020, que foi publicado dia 28 de fevereiro, em que traz orientações aos municípios e os estados de como reorganizar o calendário e como aproveitar, né, estratégias de aproveitamento dessa carga horária, que as escolas estão nesse esforço coletivo de aproveitamento da carga horária dos alunos, de passar alguma atividade, de que as coisas não parem, para orientação aos municípios de como isso vai se processar para aproveitamento das outras 200 horas-aulas, porque a medida provisória do Ministério Público, que foi publicada em março, ela abre mão dos 200 dias letivos.
mas não abre mão das 800 horas aulas, como reza a LDB, né? Então, pós ou durante a pandemia, os estados e os municípios precisarão repensar, né, de que maneira essas atividades eletivas serão aproveitadas, essas atividades não presenciais serão aproveitadas na carga horária do aluno, ou durante ou pós-pandemia, né? Então, o Conselho publicou esse parecer e agora cabe aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação regulamentar, né, de que maneira, junto com a Secretaria de Educação, vai se proceder. Eu sei que o município de Campo Formoso já está iniciando esses esforços, porque de 2 semanas para cá, a gente já teve, enquanto professora, né, do município, que sou professora do município de Campo Formoso, a gente já teve orientação de enviar atividade para casa, de mandar videoaula, de gravar vídeos, de enviar atividade. Segunda-feira mesmo, os pais dos meus alunos vão pegar uma apostila de atividades para os alunos fazerem. Então, já há um esforço, né? A gente não sabe de que maneira isso vai ser aproveitado na carga horária, mas já se discute sobre isso. É interessante o que Gilmara coloca, quando ela fala da questão do parecer do Conselho Nacional. As escolas precisam se adequar e tentar correr atrás para que o prejuízo não seja tão grande. No artigo 23, a LDB ela traz a flexibilização desse tempo, né, desse tempo de aprender, que é o calendário que as escolas fazem. Essa flexibilização ela vai ajudar as escolas para que esse tempo seja aproveitado da melhor forma possível. Só que nós temos um grande desafio pela frente, que é quando a gente retornar, um tempo pós-pandemia, né? Correr atrás do prejuízo, porém, o parecer deixa bem claro que nós não podemos partir para um novo ano letivo sem acompanhar, sem oferecer, sem ofertar para esses alunos a qualidade na educação que eles têm direito. Então, é responsabilidade. Dorinha, Oi? Só um contraponto do que você está falando. É muito interessante o que você colocou, e aí a gente fica observando sobre a garantia dos padrões mínimos de oferta ao ensino. Estou sem aula. Sobre a democratização do ensino, no caso a gente pode nem caracterizar como ensino à distância, mas com as aulas remotas, né? Isso que você está colocando sobre a flexibilização é interessante porque os municípios e as escolas particulares, elas precisam repensar o seu calendário, como você falou, sobre o viés de 3 estratégias que o parecer mesmo, como você citou, ele dá como alternativa, né? Que é a reposição das aulas pós-pandemia, é a primeira, ou seja, para tudo, só volta pós a pandemia, só volta às aulas. O retorno com aulas remotas, atividades extras, com estudos dirigidos, com projetos, com videoaula, como o município está fazendo e como o próprio colégio, as escolas particulares, a maioria estão fazendo também. Ou, na terceira estratégia, que é uma estratégia mista, né, a presencial e não presencial, que é o aproveitamento dessa carga horária desse tempo de pandemia e também a complementação dessa carga horária pós-pandemia no contraturno, né, que é o parecer traz isso também. Só isso, contraponto. Obrigada. Não ouvi, estou sem Professor Josias, consegue ouvir não, professor? Parece que ele está Você conseguiu ouvir? Está sem áudio? Qualquer coisa, se não conseguiu, o senhor tenta sair e retornar? Pode ser? Professor Josias consegue ouvir agora? Eu não estou ouvindo. Eu vou mandar mensagem para ele sair e retornar. Pode seguir, Leandro. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui, pode ser direcionada às duas. É o seguinte,
Hoje as tecnologias da informação e da comunicação, muitos aí já passaram a titular de TEDx, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, têm sido bastante utilizados na rede estadual de ensino, na rede municipal, na educação, no sistema educacional como um todo. O ensino superior já trabalhava há algum tempo, né? E a gente percebe que a escola, aparentemente, ou na prática, está atrasada em relação a outros segmentos da sociedade, em relação à indústria, em relação ao próprio ensino superior, em relação à medicina, enfim. A partir desse momento crítico, desse momento de pandemia, vocês acreditam que o MEC ou outros sujeitos, atores envolvidos nesse processo, na formação do ser humano, na formação dos estudantes, poderão avaliar com mais cuidado, ou irão olhar principalmente para a educação básica, né, a rede pública, como utilizar as tecnologias, não apenas a parte tecnicista em si, o preparo para os profissionais, mas uma política que possa integrar essa ideia de tecnologia não necessariamente durante, mas depois desse pós-pandemia. Qual a opinião de vocês em relação a esse assunto? Seção das tecnologias na escola. Bom, as tecnologias, elas já fazem parte da nossa vida há muito tempo. E a gente sabe que hoje os adolescentes e as crianças, eles dão banho na gente com relação ao uso. Isso veio de forma muito forte nesse período, por quê? Porque a gente descobriu muitos professores que não tinham o manejo, que não tinham a prática, né, de lidar com isso, e de um dia para o outro tiveram que ter capacitação para poder lidar com isso. Tenho certeza que após esse período, as escolas vão olhar para as TICs, que a gente fala assim, né, dentro da educação, com mais apreço e com mais valorização. Não só na questão de você se comunicar, de você lidar, de você se divertir, de você buscar uma pesquisa, mas sim para o uso do conhecimento mesmo em si. Com certeza, as escolas e nós, adultos, todas as pessoas do planeta poderão valorizar mais, porque são os recursos que estão mantendo o vínculo educacional nesse momento, né? Tanto em empresas como escolas, repartições públicas. Então, nós precisamos valorizar essa ferramenta que é de grande importância para a nossa vida cotidiana. Queremos agradecer aí os nossos parceiros. Daqui a pouquinho a Gilmara completa essa informação aí. Gilmara, queremos agradecer aqui só os nossos parceiros, a Rex Internet, que está sempre na parceria aí com Notícias e Mais, ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Campo Formoso, é o SINTAF, sob direção da senhora Erotildes. As pessoas que nos acompanham aí, interagem com a gente, colocam perguntas aí nas nossas lives, acompanham a gente na fanpage, no facebook.com/Notícias e Mais, acompanha também no nosso canal youtube.com/Notícias e Mais, inclusive você pode se inscrever lá e acionar o sininho para receber as nossas notificações, ficar por dentro das próximas lives. A gente agradece a interação. As pessoas que acompanham as notícias também no blog Notícias e Mais, inclusive baixam aí o aplicativo também no seu celular, tá bom? Pode baixar o aplicativo que você fica por dentro aí de tudo que acontece aqui em Campo Formoso e região através dos nossos conteúdos. Gilmara, quer completar? Inclusive o Josias também, que saiu um pouquinho, está retornando agora, Josias. O Leandro falou sobre, a partir de agora, as escolas
terem um olhar diferente para essa questão da tecnologia. A Gilmara vai completar, o Josias também pode falar, inclusive falar qual o sistema que você está usando, Josias, lá no Luzia de Freitas, que está atingindo aí o seu público, principalmente do interior, que tem muitos alunos do interior que estudam no Luzia de Freitas. Qual é a ferramenta que você está usando para atingir eles, uma vez que daqui para frente pode ser essa realidade, né, a tecnologia aí na escola? Bom, Júlio Furtado é um escritor da educação, um pesquisador, ele diz assim, que a gente vive um tempo em que a gente hoje tem a escola do século XIX, a gente tem o professor do século XX, com formação do século XX, e a gente tem um aluno na sala de aula do século XXI. Né? A escola está muito aquém do que a gente tem de oferta hoje, no sentido das novas tecnologias. Eu acredito que novas políticas públicas serão reformuladas diante dessa situação emergencial. A gente sabe que a legislação será modificada, eu acredito, porque a gente vai ter um novo normal. Nada voltará ao normal, a gente vai estabelecer um novo normal. A escola, os professores precisarão se adaptar a essa nova realidade, porque essa pandemia e essa situação de isolamento social e essa situação de restrições, essas concepções higienistas, elas não vão acabar de uma hora para outra. É um novo modelo de relação humana que a gente está começando a viver. Então, eu acredito que a gente vai precisar se adequar, a gente precisa oportunizar o aluno. Eu fico observando, assim, de que maneira a gente vai aproveitar essa carga horária dessas atividades extras, para a complementação das 800 horas aulas do aluno. Porque a gente sabe que nem todos têm acesso. Nem todos têm acesso. E a Constituição Federal e a LDB, um artigo que é prioritário, um dos principais, é acesso e permanência à escola, acesso e permanência ao ensino. O aluno precisa ter acesso e permanecer na escola, ter acesso ao ensino. Né? Mesmo que de maneira não presencial, né? Agora a gente está vivendo essa situação, mas ele tem que ter acesso. Então, já tem municípios que estão... eu vi uma reportagem esses dias que o município de São Paulo comprou chips, né, com dados móveis para os alunos, distribuiu para os alunos. Para quê? Para que eles tivessem acesso a uma plataforma e tivessem acesso ao material didático e às aulas virtuais que os professores estavam preparando. Então, todo o país, aliás, todo o mundo vai precisar repensar suas práticas educativas. A gente não pode mais fugir disso, né? Já é uma realidade. Professor Josias. O microfone do professor Josias está mutado aí, não? Só o volume, a questão do volume, Josias. Não, está mutado. O microfone dele está mutado aí. Agora está ok, professor. Ele está sem áudio. Uma hora ele ouve a gente e a gente não ouve ele. Outra hora a gente está ouvindo. A gente não está te ouvindo, Josias. Está mutado aí, diretor. A gente não está. O retorno dele. Está sem retorno. Bom, na verdade é que o microfone dele está mutado realmente. Seu microfone, professor José, está mute. O microfone, ele está mutado na tela, eu percebo aqui que ele apertou aí o mute do microfone. Então o microfone dele na tela do celular está mutado. Ele está mute, a gente percebe aí, está inclusive sinal de mute aí. Mas às vezes ele tira também esse mute aí e continua sem áudio. Ele vai tirar agora. Olha aí, ele vai tirar e continua sem áudio às vezes. Tirou e continua sem áudio. Em outro momento ele estava ouvindo a gente, falando, mas não estava ouvindo a gente. Vamos dar sequência aí. Voltou? Não, né? Não, acredito que seja o seguinte.
simplificar, o professor Josias, se o senhor puder, professor, que eu acredito que está travando o seu celular, a internet, eu não sei o que é, aí se o senhor puder sair e retornar novamente, ele saiu, retornar novamente, porque é tanto que o microfone dele fica mute, agora ele está retornando, o microfone dele fica, agora sim, ele retornou, só está a câmera que só estamos ouvindo aí a voz do professor Josias sem a câmera. Agora não estamos ouvindo mais a voz do professor Josias e também não temos mais a imagem do professor Josias. Agora sim. Eu saio. Ok? Ou saio ou entra novamente? Na verdade, ele está logado duas vezes na conta. É duas isso. vezes. Duas vezes. Eu vou pedir ao diretor para sair, tentar entrar de novo. É isso. Então, enquanto o professor Josias vai fazendo esse trâmite aí de sair novamente e entrar, aí, assim, o senhor puder fazer... É aquela limpezinha, né? Puxar tudo para o cantinho, né, Leandro? Leva tudo tirar da tela do celular, né? Porque já está ficando um link aberto e outro também. Mas eu percebi aqui, professora Gilmara e professora Maria das Dores, que as maiores discussões aqui, inclusive o pessoal que está dialogando aí, que está interagindo conosco, é com essa questão do virtual, é com a questão das novas tecnologias. E pelo que eu entendi também, eu percebo aí que vocês já trabalham com essa situação, mas é preciso que haja algo de muito mais concreto nesse aspecto, né? Que as condições sejam oferecidas para os alunos, mas também para os professores com capacitação e, acima de tudo, com as ferramentas disponíveis para que vocês possam estar utilizando no dia a dia, não é isso? Sim, o professor está se virando como pode, né? A gente monta as coisas para tentar encaixar o celular direitinho na posição, a gente tenta mobilizar os alunos para que estejam naquele momento, naquela aula, a gente utiliza recursos outros para tentar chamar a atenção do aluno. Claro que a gente não pode nunca pensar que uma aula remota ela vai substituir a importância de uma aula presencial, a intervenção de um professor, né, presencialmente ali, o aconchego da sala de aula, as relações interpessoais que acontecem no âmbito escolar e que são de extrema importância para a formação humana. Mas os professores, eles têm se esforçado, né, eu admiro muito, não só os professores de Campo Formoso, mas os professores de outros tantos lugares que a gente vê nas redes sociais, o esforço, a dedicação para fazer o seu melhor, mesmo com a internet caindo, às vezes chama a videoaula, aí tem 2, 3 alunos que não conseguiram lograr, não conseguiram entrar, porque a internet está fraca. Então, a gente tem essa realidade, a gente não tá, nem tem formação específica, e muito menos material adequado, né? O professor está fazendo o seu melhor, com toda a dificuldade, né? E o papel da gestão agora, no momento, né, dos diretores, coordenadores, é a mobilização para engajar esses professores, né? Para fazer essas atividades remotas, essas atividades de vídeo, porque um parecer mesmo orienta, né? Que vai ser regulamentado pelo município através do Conselho Municipal da Educação, né? Que tenha videoaulas, programas educativos da TV aberta, que utilize plataformas virtuais, que utilize material didático, até o próprio material didático, né, que o aluno já tem, que está em casa com ele. Eu tenho uma colega que trabalha no Colégio Rômulo Galvão, Claudiane Lopes, que é uma professora que eu admiro muito. Ela tem 14 turmas, 2 disciplinas. O dia que ela tem aula com essas disciplinas é o dia inteiro à disposição dos pais, dos alunos. Agora, imagina a quantidade de alunos entrando em contato com ela para tirar as dúvidas sobre os estudos dirigidos que ela passa, sobre as atividades extraclasse que ela passa, né? As atividades, na verdade, não presenciais. Então, está sendo uma loucura, um desafio muito grande. A gente nunca passou por isso. Toda vida o professor levou trabalho para casa, né? Às vezes não dá agora está em dobro. E agora a situação complicou mais ainda.
Agora não precisa mais nem sair de casa, né, Sérgio? É trabalho 24 horas por dia, às vezes para alguns, 24 horas por dia e sem sair de casa. Sérgio, o professor Não, ela Josias, comenta assim que... Desculpa, Marcara, ela comenta sempre que ela é a professora de todos os alunos do colégio. E todos os alunos do colégio entram em contato com ela durante a semana. O professor Josias, a pergunta anterior do Leandro, professor, e o Sérgio também, depois nós acabamos complementando também, foi o uso das tecnologias, e alguém colocou aqui, até inclusive aqui na nossa página, acompanhando, disse que o colégio, na rede estadual, a pessoa colocou o seguinte: na rede estadual da Bahia, o novo ensino médio, que teve início em 2020, veio com a nova grade curricular, inclusive acredito que duas matérias específicas são EAD, né, ensino à distância, né? Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, comentasse um pouquinho sobre o uso das tecnologias que o Leandro perguntou, e isso que o Colégio Luzia de Freitas já vem fazendo. Bom, em relação eu ia só complementar em relação àquela que a gente tinha conversado antes, sobre escola, família, aí eu só vou acrescentar aqui, fazer 3, a sociedade. A sociedade tem uma grande importância na questão educacional. Sobre as tecnologias, o que é que a gente está fazendo como colégio, o Luzia de Freitas? A gente está usando uma plataforma do Google, que não tem custo, e a gente formou as salas dos meninos, umas salas individuais, fizemos os contatos com eles através do e-mail, e dessa classe, a gente tem o que na classe? A gente tem a parte dos professores, os alunos cadastrados, e ali tem as atividades que a gente manda para os alunos. E tem um cronograma que começamos há 2 semanas atrás, que é usando outra plataforma do Google, outro aplicativo, que é o Meet, que a gente tem como dar essa aula o aluno ao vivo. Você marca o horário, tem uma agenda que você marca a agenda, os meninos recebem o link, naquele horário ele entra na sala e o professor vai discorrer sobre a determinado assunto. Eu falo assim determinado assunto porque no primeiro momento, porque a gente está numa situação nova, diferente, a gente percebeu que não vamos entrar com um assunto, não vamos lá pegar aquela, usando a matemática, usando para o meu lado, vou entrar na trigonometria, não vamos entrar de vez aqui na exponencial, nós vamos trabalhar, ver como é que estão esses meninos, como é que está a vida deles agora, sem ir para a escola, sem restrito a muitas situações. E a gente vem descobrindo muitas coisas. A questão da dificuldade, a educação é para todos, mas a gente não consegue chegar em todos através da rede social que a gente está usando, porque tem alunos que não têm, e os que não têm, a gente está fazendo material na escola para poder repassar para eles. Então, assim, esse momento de tecnologia, aí uma das perguntas que eu vi vocês fazendo, como é que vai ser agora, assim, se retornar, quando retornar? Não vai mais sair, não. A tecnologia ela vai ficar e vamos ter que utilizar e assim ela melhor. Porque, por exemplo, eu não sei que vocês, com certeza eu já vi uma discussão em relação, antes dessa pandemia, em relação ao uso do celular. E antes tem professores que é a favor, escola que proíbe, isso, aquilo. Lá no Luzia eu vou citar, porque lá no início no início desse ano, a gente já tinha botado na internet todas as dependências da escola, e o uso do celular era permitido com a autorização do professor. O professor podia pedir internet, a sala tal quer internet. A gente liberava, o professor trabalhava ali com o aluno com o celular. Que a gente já tinha percebido que não tem como desvincular o aprendizagem com a tecnologia. A gente tem que ter, aí volta lá, como os colegas já falaram, a questão do limite de saber usar, de ter aquela dinâmica de uso. Então, o que a gente está utilizando, e a gente percebe que esse contato é tão importante, o contato do professor, que os colegas já citaram aí. Vocês citaram, acho que foi o Gilmar que falou, que tem que ter esse... com os meninos, lá 10 anos ou abaixo, o professor com aquele contato, com aquele cuidado, aquele acompanhamento, mas a gente percebe também que no ensino médio, os meninos precisam desse acompanhamento.
Se você perceber, você vê, assim, a gente teve uma reunião hoje à tarde, avaliando o que a gente fez durante a semana, e esse chegar nosso, escola, do jeito que a gente está conversando aqui nessa plataforma, com os alunos, é um diferencial muito grande. Os meninos estão agora sentindo o professor ali perto, está diferente para eles, e a gente está percebendo que o resultado está melhor. Então, essa tecnologia, a gente nunca deveria ter, a gente já devia ter puxado ela antes, mas agora, diante da situação, a gente vai ter que abraçá-la mais ainda e utilizá-la. Porque, assim, é um meio muito bom, mas não substitui, que é que a gente percebe até hoje, não substitui a questão do professor e a questão da interação social. Um complementa o outro, né? É verdade. Então, a tecnologia ela vem agir na sua partezinha ali. Tem uma grande importância agora nessa situação, mas o que a gente está precisando de trabalhar para ver se essa pandemia passa, todo mundo fazendo a sua parte, para ver se a gente retorna aquele convívio que a gente vai viver em sociedade, a gente tem que aprender desde cedo, inclusive, principalmente as crianças têm que aprender a viver em sociedade com diferentes tipos de pessoas e pensamentos. Eu queria aproveitar agora, já que a gente está falando com o diretor, em relação à prestação de assistência pela rede pública, seja em nível estadual ou mesmo município, assistência ao caso de estudantes carentes. Por exemplo, em nível estadual, o governo do estado, o governador Costa liberou um cartão, um vale alimentação para os estudantes carentes. Eu queria saber, vocês, o diretor atua no ensino médio, rede estadual, e Gilmara está também vinculada à rede municipal, não é isso, Gilmara? Eu queria saber, em relação à assistência, isso já ajuda aos alunos carentes, principalmente da zona rural? Como é que está esse trabalho de distribuição no tocante a kits de alimentação, enfim, como é que está, no momento, essa política de assistência aos estudantes da rede pública aqui em Campo Formoso? Bem, eu vou responder pelo município, né? Não enquanto gestora, porque eu sou professora. Sim. O município disponibilizou um kit de alimentação escolar, né? Foi distribuído no mês de maio, salvo engano, e para toda a rede, né? O que a gente tem de informação é que foi entregue, os diretores entregaram, fizeram um cronograma direitinho, escolas, horários, e os pais foram pegar esse kit. Claro que precisaria muito mais, porque a gente sabe que é nossa realidade, né? Muitos alunos vão para a escola para se alimentar. A gente tem alunos, eu já tive muitos alunos que chegavam na escola e quando era 8h30 da manhã, 9 horas, eu percebia ele que meio que esmurecido, e quando eu perguntava, dizia: professora, eu não tomei café, eu não comi, eu estou sem nada aqui, eu tenho que ir para a cozinha, trazer alguma coisa para o aluno comer, se alimentar. E aí, criança desnutrida não tem ânimo nem para aprender, né? Então, a gente sabe que tem muitas famílias, muitos alunos passando necessidade mesmo, né? Eu acredito que o município precisaria, né, observar quais são os alunos que estão em maior vulnerabilidade social nas escolas e fazer esse reforço dos kits, porque é necessário, as famílias precisam. Josias? Em relação ao Estado, o Estado disponibilizou, como você bem falou, Leandro, um cartão Vale Alimentação no valor de R$55. Aí foi liberada uma parcela há um mês e 2 semanas atrás. E agora, na segunda-feira, próxima, dia 8, vai liberar o outro valor, mais uma segunda parcela de R$55. Assim, esse valor ajuda muito. Porque, por exemplo, como a professora Gilmara falou, tem muitos alunos que o lanche da escola já era uma ajuda dentro de casa. Então, para muitos, a gente sabe que aquele lanche lá de 10 horas da manhã e da 4 horas da tarde,
já era uma situação que já evitava de você gastar um dinheirozinho com a merenda, e você está tirando algum sustento dentro de casa. E essa situação do vale alimentação, ela é bem interessante, assim, pelo valor, que assim, a gente recebe o valor da merenda, ele fica em torno de 36 centavos por cabeça, por aluno. Então, se a gente fosse fazer, você tem direito a 36 centavos por dia. Então, nos 20 dias letivos, mais ou menos, uma média que tem no mês, seria R$ 7,20. R$ 7,20. E o governo disponibilizou R$ 55. Então, um valor bem a mais durante um período de um mês do menino na escola. Então, assim, é uma ajuda boa, assim, a questão da alimentação. Mas a gente sabe que tem outras necessidades, os meninos dentro de casa, mas aí vem a questão federal, que já ajuda com a questão de outras situações, mas em relação ao governo do Estado, esse acompanhamento em relação à merenda, eu acho que supriu, pelo valor, supriu aquela situação, assim, do que eles merendavam na escola, foi suprida com esse cartão. Em relação a gente, até olhando o valor, fica em torno de 7 vezes mais do que o governo gastaria se mandasse a merenda para ele na escola. Então, assim, acho que nesse ponto, foi muito bom. Eu quero abordar um assunto com a Dorinha, que é um assunto que é extremamente necessário a gente abordar aqui nessa live. Do início, você até falou com relação à preocupação com pais, evasão escolar, com pais que estão tirando os alunos do colégio. Mas, diante disso, o colégio também pensa em uma política, digamos assim, uma parceria com os pais, vamos falar, ou política, em termos de um desconto na mensalidade, uma vez que existe um contrato, aquele contrato geralmente é dividido em 12 parcelas, né? Digamos assim, um contrato de cada mês, uma parcela, o ano todo é dividido em 12 parcelas, mas devido a essa realidade, não está sendo também executado como foi contratado, ou seja, não tá havendo a aula como aconteceria normalmente. Então, há a possibilidade de descontos, não sei se 20%, 30%, qual o limite que o colégio pode chegar também a esse desconto, para justamente ter essa negociação com os pais. Sérgio, nós vivemos uma comunidade pequena, onde a realidade das escolas privadas, elas não são iguais às escolas privadas de cidades grandes. O IESP, ele é uma entidade sem fins lucrativos. Nós temos na nossa cidade outras escolas também que são sem fins lucrativos, onde a mensalidade não são tão altas. Mas nós temos também escolas pequenas, de pequeno porte, e que resolveram se juntar para discutir isso. Então, os diretores se reuniram, os diretores das escolas privadas. Eu peço licença a todos eles, porque para falar isso aqui, né? Que logo no início da pandemia houveram algumas reuniões onde esses diretores discutiram como fazer para ajudar alguns pais que têm seus filhos na escola privada e que são bolsistas, outros pagam com muita dificuldade, né? E que, com tudo isso, como essas escolas de pequeno porte ficariam, né, as menores. Então, pensou-se um valor para um desconto, onde as escolas estariam dando esse desconto para os pais. Só que isso demorou um pouco, porque nós estávamos aguardando o parecer, né, um parecer para poder as escolas tomarem essa decisão. Então, mas depois de alguns encontros, resolveu-se os 20% e que para que todos falassem a mesma língua, porque até se pensou-se um desconto maior, só que as escolas menores, as mensalidades são pequenas, não são altas, né? O valor é pequeno. Então,
é impossível. Além disso, ainda tem a quantidade de aluno que é menor. Então, é outra situação complicada. Porque como dar um desconto de 30%, 40% numa mensalidade, ou se os alunos não são tantos quanto numa escola de grande porte? Então, foi foi um acordo das escolas privadas daqui da cidade para dar esse valor de 20%. Bom, lembrar que nós estamos conversando na noite de hoje sobre os desafios da educação em tempos de pandemia em Campo Formoso, recebendo aqui a professora Maria das Dores, o professor Josias Barbosa e a professora Gilmara Duarte. Lembrar também que na próxima quarta-feira, dia 10, às 20 horas, nós teremos uma live, conversa aberta sobre coronavírus, mandato parlamentar, ações de atuação, política na terra natal Campo Formoso e também na região, com a equipe do blog Notícias e Mais, Macário, Leandro, Sérgio, e o nosso convidado na quarta-feira, dia 10, será o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas. Já no dia 13, no próximo sábado, nós teremos a live Forró e Tradição, memória do dia de Santo Antônio em Campo Formoso, com o historiador José Carlos Martins, o cantor e compositor Wagner Rosa e o cantor Tio Marcelo, no sábado, dia 13, às 20 horas. E aproveitar para agradecer aos nossos colaboradores que são aí a Rex Internet, a quem fica aqui realmente aquela nossa gratidão, nosso muito obrigado. Você quer internet de qualidade, fibra óptica da melhor qualidade, com vários planos, é com a Rex Internet, o seu provedor de internet aqui em Campo Formoso. E também ao pessoal do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Campo Formoso, o Sintitaf, sob a direção da senhora Erotildes. Agradecemos aí a estes parceiros que têm estado conosco sempre, nos acompanhando. Agradecer também as pessoas aí que estão nos acompanhando nesta live de hoje, conversando com os educadores, professores, gestor, professor Josias também, tratando sobre essa questão aí tão importante, que é a questão da educação e esse momento que nós estamos vivendo também em relação à educação. Pedir ao pessoal que se inscreva aí no nosso canal lá no YouTube, gente, youtube.com/Notícias e Mais. Você se inscreve, curte e recebe aí as notificações. Dê uma força lá, quanto mais gente inscrito, melhor, porque a gente vai no dia a dia aí também utilizando essa plataforma, utilizando esse meio também. Se inscreva, baixe o nosso aplicativo na sua loja aí, na loja do iOS ou Android. Você pode entrar lá com Notícias e Mais, baixar o aplicativo para acompanhar, ouvir a web rádio Notícias e Mais, música 24 horas por dia, qualquer hora que você entrar, você vai ouvir música. Também tem as notícias lá do nosso site, www.noticiasemais.com.br. Eu queria perguntar para vocês, aí eu queria ouvir a opinião dos três, professor Josias, professora Maria das Dores e também a professora Gilmara. Eu falei agora há pouco, e o Sérgio também já abordou sobre essa questão, nós falamos muito sobre as novas tecnologias, o Leandro chamou essa questão, mas aí eu queria que vocês falassem de uma forma mais ampla, porque os investimentos precisam ser feitos tanto na rede pública, aí municipal, estadual, quanto na rede privada, mas em termos de melhorar essas tecnologias e dar condição ao professor. E a gente sabe que muitas das vezes, independentemente de qual seja a rede, o professor é quem tem que buscar esse conhecimento, o professor é quem precisa investir nessas tecnologias para que ele tenha acesso. Então, eu queria que vocês colocassem um pouquinho sobre a visão de vocês quanto a isso aí, dos investimentos que precisam ser feitos e essas ferramentas que precisam ser disponibilizadas para a execução do trabalho dos senhores e das senhoras também. Inclusive, a Sheila comentou aí, né, Macário? A Sheila comentou esses perrengue, né? Perrengue que o professor aí passando, nós passamos aqui, os pais, com essa questão da tecnologia. E também a Sheila está lá em Belo Horizonte, né? E a Rina também comentou sobre a qualidade, né, do ensino com essa questão de educação à distância. Vocês podem abordar aí, justamente, nessa questão de perrengue, a gente sabe que a tendência é melhorar, né? Há 10 anos, há 5, 10 anos, a gente não tinha internet, não tinha... se tinha internet era fraquinha, era ruim, agora já está melhorando, então a tendência é melhorar, né? Tudo nesse contexto aí que o Macário falou. Primeiro, eu gostaria de fazer a diferenciação entre essas atividades não presenciais, que são as aulas remotas, desse momento específico de isolamento social,
e a educação EAD. Muitas vezes as pessoas têm esse equívoco de pensar que é a mesma coisa. Não é, né? Educação EAD é uma modalidade de ensino presente em nosso país já há muitos anos, fruto de muito esforço, de muito estudo, de normatização. Já existem leis que amparam a educação à distância, que têm características distintas, que tem um material específico, maneiras de se trabalhar, a formação do professor adequada, né? A gente está vivendo um momento atípico, né? Que não se caracteriza como a educação à distância, né? Então, o parecer do Conselho Nacional da Educação e o próprio MEC reconhece esse momento como atividades e aulas não presenciais, né? Que chama-se também de aulas remotas, que é um esforço que cada escola, que cada município, que cada estado está fazendo para que os alunos não fiquem inertes, né? Que eles não fiquem totalmente parados durante esse momento de isolamento social. Fazendo essa diferenciação, a gente vê que educação, as novas tecnologias, elas são importantes para o desenvolvimento da educação do país e do mundo. Precisa se repensar, investir mais, principalmente na formação do professor, porque não se concebe educação de qualidade em nenhuma esfera, em nenhuma circunstância, retirando o professor do eixo principal, né? Então, a formação do professor é imprescindível. O professor está se sentindo perdido nesse momento. A gente utiliza as novas tecnologias, mas para o nosso lazer, para o nosso dia a dia, para falar com alguém distante. Não numa situação emergencial em que, de repente, eu sei que muitos professores às vezes se sentem assim, a diretora me pediu, o coordenador me solicitou que eu gravasse um vídeo, uma videoaula e apresentasse para os meus alunos, né? Existe um desconforto muito grande, o professor ainda não sabe mexer direitinho com essa ferramenta tão rica, que é a internet, que são esses instrumentos, mas já se discute, né, utilização de novas tecnologias dentro das metodologias ativas, né, que é um método de ensino que muitas faculdades e muitas escolas adotam, que está dentro também do viés do ensino híbrido, né, que é colocar o aluno como sujeito responsável pelo seu processo de aprendizagem, né, que ele tem que buscar, que ele tem que conhecer, que ele tem que ir atrás, né, que tem um professor e a escola como um companheiro, como um apoiador. Então é isso, eu acredito que formação do professor, novos equipamentos, como eu falei anteriormente, como o Júlio Furtado disse, que a gente tem escola do século XX ainda, do século XIX, e o professor do século XX, e a gente tem um aluno no século XXI. Então, precisa equiparar essa realidade, né? Para possibilitar acesso e permanência do aluno também, mesmo em uma situação de isolamento social, ter acesso ao ensino de qualidade. Professor Josias e a professora Dorinha. Vá, Josias. Oi. Você fala. Bom, em relação ao investimento, na questão da área da educação, eu citaria da seguinte forma, porque a gente vê muitos discursos e leva a educação como sendo um gasto. Aí muitas, até pessoas que trabalham com orçamento, no meio político, que vai liberar a verba para a educação, sempre encara isso como gasto. E não é. A educação, ela seria diferente. A gente teria uma situação hoje, uma situação hoje bem diferente em relação à nossa situação de pandemia no Brasil, se a educação fosse vista como investimento e não como gasto. Porque se a gente tivesse visto desde antes como a educação é investimento, vamos botar dinheiro. O que está é pouco, tem que investir mais em pesquisa, investir mais nos meninos lá na base. Então, hoje, talvez a gente não estivesse comprando respiradores com preços absurdos lá de fora, tivesse empresas aqui produzindo, porque pesquisaram e teriam essa condição. Então, o primeiro, para a melhoria da educação, falando questão pública, que depois há o melhoramento da educação pública é o melhoramento da sociedade. E deixar de observar a educação como sendo gasto. É um investimento. Mas esse investimento tem que ser bem direcionado, e sabendo o que está sendo feito.
Aí, quando concordo em relação a questão do professor, tem que se investir mais no professor. Mas também, pelo outro lado, aí muitas vezes alguns colegas, alguns professores se incomodam nessa fala, quando digo, ó, tem que se investir, tem que pagar bem mesmo, mas tem que se cobrar resultado. Então, assim, não tem como vamos usar uma série, não, vou usar um ensino médio, não tem como um aluno chegar no primeiro ano e sair sem aprender, ou um menino lá no ensino infantil, ele entrar na escola, passar pela uma sala de alfabetização e ele não sair alfabetizado. Então, tem que ter esse investimento, dar essa condição, a escola tem que ter tecnologia, tem que ter internet, tem que ter todos os equipamentos à disposição, mas também tem que ter o resultado, o menino tem que entrar e ele tem que aprender. Então, em relação melhoraria muito, e hoje eu acho que se o investimento certo tivesse sido feito nos pontos certos, na educação, a gente não estaria numa situação que estamos hoje. Então, assim, melhora a educação com investimento, sem pensar que é gasto, mas cobrando o resultado também de nós, professores, e da comunidade escolar. Completando o que os meus colegas acabaram de falar, nós sabemos que as tecnologias, elas acabam falhando, né? Então, nós temos aí falta de energia. Eu estou falando isso porque eu trabalho na AGES e as aulas estão sendo 100% virtuais, né? E o que é que acontece? A plataforma é a plataforma Zoom. O investimento que a Ânima fez foi um investimento muito alto, muito bom, justamente para tentar oferecer essa educação de qualidade e que as aulas chegassem com um nível muito bom aos seus alunos. E mesmo assim, sempre tem algum problema. As dificuldades, elas aparecem, né? É a queda de energia, é a internet que baixa, é um aluno que está ali falando, explicando, e daqui a pouco trava, porque não depende só de quem está oferecendo o serviço, não é? Depende também daquela pessoa que está usando. Então, o aluno, ele também precisa ter uma internet de qualidade para poder ele se manter conectado. Então, não vai adiantar o professor estar lá, né, dando sua aula com uma plataforma muito boa, se o aluno também não tem, ou se o aluno não pode. Ainda tem essa questão, porque o problema não é só ter, mas às vezes também o aluno não pode. Teve até um questionamento do internauta aí, ela disse, e o interior, os alunos não têm internet, o que fazer? Teve até um questionamento aí nessa linha, né, professora Maria das Dores? Sim. Da Lourdes Souza, né? Para aqueles alunos do interior que não têm acesso à internet, eles devem fazer o quê? É uma outra realidade complicada também. Sim. E o parecer do Conselho Nacional e a LDB, ela traz isso bem expresso. O aluno ele não pode ser penalizado por algo que independe da vontade dele, por algo que nem a escola, nem os pais não tem culpa de tudo isso. Então, o aluno ele tem direito a uma educação, ele tem direito ao conhecimento e a escola ela tem a obrigação de fornecer esse direito a ele. Então, precisa correr atrás desse prejuízo quando esse aluno retornar para a sala, seja com reforço, aula no tempo oposto, mas é preciso que a escola oportunize a esse aluno esse conhecimento. Isso não pode ser tirado dele.
Tem comentário da Thelma Amorim, coloca aí, Leandro. Por gentileza aí, Leandro, o comentário da Thelma Amorim, que é baseado também no que a professora Maria das Dores falou, com relação também a essa questão do aluno, né, como é que fica a situação dele, não, da Thelma Amorim. Thelma Amorim tem também um comentário dela interessante nesse sentido aí, com relação ao aluno não ser penalizado nessa situação, né? Elas que não estão mais na escola, mas é isso aí, ó. Sem as aulas presenciais, como vai ser o ano letivo dos alunos, vão ser todos aprovados sem terem praticamente frequentado as aulas ou vão repetir novamente ano que vem. Eu não frequento mais a escola, mas me imaginaria passando por esse momento. Bom, nenhuma coisa nem outra. O parecer do Conselho Nacional, o parecer que foi emitido ainda já essa semana, ele traz essa condição e explica. As escolas, elas precisam, a BNCC está aí e ela tem essa flexibilidade, as escolas elas precisam garantir que as competências e habilidades dos alunos sejam oferecidas. Então, nós iremos ter um ano letivo de 2021, mas antes de dar conta dele, a gente precisa dar conta, antes de adentrar o ano letivo de 2021, a gente precisa dar conta do ano letivo de 2020. Então, assim, muitos pais ficam... Diga, Gil. O próprio parecer diz isso, né? Que o calendário de 2021 e talvez 2022 será comprometido, será reorganizado, tendo em vista cumprimento das 800 horas aulas do ano letivo de 2020, né? Então, os municípios vão ter que pensar. Não tem como o ano letivo de 2020 ser... não acontecer, porque às vezes os pais estão dizendo, o ano está perdido, o ano está perdido. Não, o ano não está perdido. O ano letivo não pode estar perdido. Isso está previsto em lei e as escolas precisam contemplar esse ensino. Então, quando a gente retornar, esse calendário vai ser reelaborado, as escolas vão oferecer esse ensino e as aulas serão dadas a esses alunos. Vai haver prejuízo no ensino? Sim. Nós não podemos dizer que não haverá, porque a gente sabe que as aulas, teve até alguém aí que colocou, né? Já responde aí a Rina Morinha, exatamente. Alguém colocou aí que tem pais que dizem assim, eu não vou deixar meu filho na escola porque não está acontecendo. Mas vai acontecer, né? A pandemia ela não vai durar a vida toda. Então, a gente precisa ter essa esperança, a certeza, acreditar que nós vamos, sim, reelaborar esse calendário. E quando tudo isso passar, nós vamos trabalhar. Não vai ser da mesma maneira, né? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, na verdade, não é uma pergunta, eu queria fazer uma observação, porque me incomoda muito, sabe, quando eu vejo uma colocação como essa. Não é crítica à amiga Rene Amorim, que fez a colocação aqui, mas ela diz assim, olha, estou com dó dos alunos da rede pública, porque já são carentes na sua aprendizagem e desassistidos, e por vários aspectos. E agora, com essas aulas online, é que vão ficar a desejar. Não falo por parte dos professores, porque estes são muito esforçados, mas pelas diversas dificuldades por parte dos alunos. E aí, assim, me incomoda porque eu gosto muito dos bons exemplos. E a gente acompanha, vez por outra, sendo noticiado, já falamos sobre esse assunto num outro momento, vez por outra sendo noticiado o exemplo de um aluno que pegou um livro, catou, eu vou usar essa expressão, catou um livro no lixo, 2, 3, 10, 50, e aquele livro, aquele aluno estudou aqueles livros, ele fez um bom uso e passou em primeiro lugar naquele vestibular para medicina, naquela faculdade, passou no outro vestibular para medicina, passou no outro de direito. Eu vi um exemplo, hoje me mandaram aqui, eu não recordo qual foi, mas alguém que mandou aí um videozinho de um aluno, olha, só que exemplo maravilhoso, um aluno que ele não tinha Wi-Fi, ele não tinha um celular, ganhou o celular, alguém deu um celular, ele não tinha Wi-Fi, e ele ia para a porta de um açougue para pegar o Wi-Fi do açougue
e estudar. Então, assim, quando você quer, eu falei que me incomoda por isso, porque quando você quer, independentemente de estar na rede particular, na rede privada, municipal, na rede pública estadual, na rede pública municipal, quando há interesse, quando há desejo, o aluno faz. É claro, ele precisa querer, ele precisa aceitar que ele tem as dificuldades e superar. Os muros não devem ser, já diz alguém aí que os muros você não deve enfrentar, bater de frente com o muro, mas você deve contornar, você deve aprender, e me incomoda muito quando essa observação em relação ao ensino, aprendizado público, porque a gente sabe que depende muito do professor, mas também depende muito do aluno, como depende muito também da família e da sociedade como um todo, né? Eu estudei minha vida toda em escola pública, e assim me incomoda muito quando tem esse tipo de comparação, porque assim, acho que, sei lá, depende muito do desejo do aluno também, da vontade, né? Celso Vasconcelos diz, no último livro que ele escreveu, que um dos papéis primordiais do professor hoje é despertar o desejo em aprender no aluno. Antes, a gente tinha a função de mediar, de ensinar, de garantir a aprendizagem, né? E a perspectiva vem mudando, até com essas novas metodologias que, mesmo no ensino presencial, já é ferramenta de trabalho de muitos professores, né? Pesquise, faça um trabalho de pesquisa, faça isso, coloque o aluno no centro do seu processo de aprendizagem. Eu concordo, Macário, quando você diz que o aluno precisa ter o desejo, né? A aprendizagem, ela perpassa pelo desejo de aprender. O aluno precisa ter o desejo, a vontade, ter a motivação, encontrar na família a importância da educação para o desenvolvimento humano, social, que muitas vezes os alunos não veem isso. A própria família descaracteriza e desvaloriza a educação, desvaloriza o professor. Então, a gente vive tempos difíceis, né? Mas a gente não pode perder a esperança, né? A educação, como diz Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, de que outra maneira a gente vai transformar, né? Então, a gente precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente vai se refazer nessa situação. A colega aí, uma internauta colocou dessa questão das aulas, é preciso entender, eu gosto muito de explicar, porque às vezes as pessoas se confundem. Professora, uma atividade, duas que o professor passa no dia, ou duas na semana, ou 3 na semana, vai ser contabilizado como um dia letivo? Olha, claro que cada município, cada sistema de ensino, lá segundo o parecer e a orientação do MEC, cada sistema de ensino vai discutir estratégias para compor essas 800 horas-aulas, né? Com as atividades não presenciais durante a pandemia ou não. Mas é importante entender que uma atividade de 1 hora-aula no dia ou 2 horas-aulas no dia não pode contabilizar como um dia letivo. Né? Então, os sistemas de ensino precisam repensar e traçar estratégia, um plano estratégico para de que maneira vai contabilizar essa carga horária, mas é óbvio que se eu estou há 30 dias, 20 dias letivos, trabalhando uma atividade por dia, eu não posso contabilizar como 20 dias letivos, né? Sim. Então, cada sistema de ensino vai contabilizar o percentual, de que maneira vai aproveitar essa hora-aula. Uma coisa que eu gostaria, assim, de falar, completando aí o que o Gilmara acabou de dizer, é que, nesse momento, nós assim, levantamos a bandeira daqueles professores que estão se doando, e isso é a maioria mesmo, porque o professor, além de ter sua vida particular, né, ele tem seus afazeres pessoais, e ao invés de estar trabalhando apenas em um horário na sua escola, ele está trabalhando mais do que isso. Então, às vezes, a gente pode até imaginar, mas o professor é 20 minutos, 30 minutos de aula, e depois já é atividade. Então, mas não é só isso, né? O professor está tendo que se reinventar, como alguém já colocou aqui, né? Acho que teve uma internauta que colocou aqui
Gedinei, minha colega Gedinei, o professor está tendo que se reinventar, melhorar a sua aula, estudar mais, se aperfeiçoar para poder estar oferecendo esses minutos de qualidade para as crianças. E não é fácil, porque nem todos conseguem se sentir bem diante de uma câmera. Muitos professores encararam isso de uma maneira rápida e, da noite para o dia, tiveram realmente que modificar sua estratégia, sua forma de ensinar. E nós precisamos do apoio da família, como o nosso colega aí acabou de falar também, e Gilmara, né? Josias disse, e ele foi muito feliz na fala dele quando ele disse que é o tripé. É a família, a escola e a sociedade. Enquanto nós estivermos desvalorizando a educação, a escola e o profissional da educação, nós vamos estar fazendo o que Mário Sérgio Cortella ele está falando aí nas redes sociais, né? É um grande filósofo, conhecido por muitas pessoas, né? No mundo inteiro. E ele diz que nós vamos passar por esse período, talvez, sem nos redimir. Então, nós precisamos utilizar de empatia nesse momento, com os profissionais. Josias fechar o assunto aí também. Com o nosso vizinho, né? Então, com as pessoas que conhecemos, a empatia, ela vai fazer a gente pessoas melhores. Então, parabenizo a todos os profissionais de educação, aos educadores, aos professores e aos pais que estão levantando essa bandeira junto com a gente. Em relação a esse momento, eu destacaria, como o Macari está usando, vamos pegar os bons exemplos. E a gente percebe, como a gente trabalha no meio da educação, quando você sai, assim, sou professor, concurso, formei para professor. No momento, estou como diretor da escola. Aí você tem uma visão de professor, tem uma visão de diretor, e você começa a observar, e não só o que eu vou citar aqui, não é só eu que observo isso. Aqui, o colega Dorian falou aí em relação à desvalorização da questão educacional. A escola, ela não é... A escola, muitas vezes, a gente fica observando que é um lugar para o pai deixar o menino. É um lugar para ele ter um momento de ir para o seu trabalho tranquilo e ele ter com quem deixar. Que muitas vezes até a escola, quando liga antes para pegar, porque vai ter um planejamento ou coisa parecida, tem pais que não até se incomodam. Então, esse lugar que eu espero que, diante dessa situação que nós estamos passando, a gente retorne como a educação voltando para onde ela já esteve, não sei se realmente já esteve, ou pelo menos o lugar que ela deve estar, como de grande importância para a sociedade. Porque a educação, ela transforma mesmo. A gente for começar, vou pegar um exemplo, eu pegaria o meu. A educação transformou a minha vida. Eu sei de muitos colegas, e se vocês forem citar também, podia até citar quem utilizou dos meios educacionais está numa situação melhor. No mínimo, tem conhecimento, no mínimo. Então, assim, diante desse momento, eu espero que, quando a gente for passar por isso, as pessoas observem a educação como ela realmente deve ser observada. Tem uma grande importância. Não é aquele lugar que você vai pegar seu filho e deixar lá para você poder trabalhar. Não é só esse lugar. É o lugar que vai mudar e vai ajudar a vida do seu filho no futuro. Em relação à questão das aulas, a gente, assim, eu vou destacar aqui os professores, a equipe Luzia de Freitas. Porque, assim, o Conselho Estadual de Educação, ele como os colegas já citaram, o Conselho Nacional já disse que pode flexibilizar a questão dos 200 dias, mas a questão da carga horária das 800 horas fica.
A questão, como a gente é rede estadual, a gente fica à espera de uma decisão da secretaria, como é que vai fazer. Mas, a princípio, não se conta. Por exemplo, seria o quê? Nada que você vai fazer, mas a orientação é que a gente vai fazer as coisas remotas. Você aproveita para mandar atividade e tudo. E eu vou destacar aqui que a nossa situação como escola só está acontecendo, só acontece, não é porque eu estou aqui, até hoje conversando com eles, eu vou estar lá conversando, vai estar o Josias lá, mas vai estar acompanhado de uma equipe vamos botar aqui os funcionários e professores e alunos, eu estou acompanhado aqui de pelo menos 700 pessoas, que a gente está fazendo esse trabalho, e o principal de acontecer, a gente conseguir passar esse conteúdo para esses meninos, estarem com esses meninos, é porque o professor está se comprometendo. E não tem essa diferente um pouquinho do municipal, não veio uma norma de lá dizendo, não, o professor tem que dar a sua aula, você tem que ir para a rede, você tem que fazer um vídeo, como até eu ouvi a colega Gilmara falando, a diretora chamou fulano. Não, o nosso chamamento com o professor lá é assim, na primeira reunião, às 3 semanas, foi isso, a nossa situação é essa, estamos conversando com os meninos via essa rede social, que é o WhatsApp, e a gente poderia dar uma melhorada, vamos pensar aí no que a gente vai fazer. Aí os professores abraçaram. Aí eu destaco esse grupo de professores que estão... E assim, teve resistência, viu? Mas assim, hoje eu vou até citar aqui, teve resistência. Imagine, a gente acostumado a trabalhar de uma forma e vem para outra. Eu mesmo, quando eu estava já acostumado a conversar com os professores, aí a gente sabe que agora esse programa de vocês aqui está abrangendo muita gente, então você já fica naquela, rapaz, já é para mais gente, não é mais como o grupo de pessoas que eu conheço ali, não. Aí você vê que a coisa vai tão desenvolvendo que hoje a gente estava citando, a gente tem os que é terça, quarta e quinta, e a gente, nesse meio tempo, a gente já criou mais uma novidade, a gente tem uma sala que a gente está chamando de auditório, que ela funcionou ontem, e a gente funcionou às 18 horas, a gente com um grupo do terceiro ano, conversar o tema sobre fake news. Então, assim, de uma proposta, a gente já está surgindo outra. E isso só acontece mesmo pelo pilar importante da educação, que é o professor. E a gente tem que... E eu espero que a sociedade enxergue a importância do professor. Ele não é aquela pessoa que vai segurar seu filho ali para poder você ir trabalhar somente, não. É a pessoa que tem a capacidade de mudar ou melhorar a situação do seu filho. Sem contar, Josias, que uma colega colocou aí, né? A Tamara, ela é assistente social da escola, ela lembrou que a escola está de portas abertas para os pais, a comunidade, as pessoas que queiram ajuda da escola. A escola é feita para isso, né? A escola não é uma ilha. A escola não pode ser uma ilha. A escola, ela é um lugar onde vai... Eu costumo dizer que a escola é como um caldeirão, que você despeja algo que tem dentro dele, mas que também você recebe, né, um caldeirão aberto. Isso quer dizer que a escola, na comunidade, ela precisa ser assim. Então, aberta a sugestões, as pessoas que queiram frequentar a escola, ir à escola, conversar. Então, a escola está de portas abertas para isso. Nós não podemos viver como se a escola fosse um local isolado. Ela faz parte da comunidade, da sociedade como um todo. E se essa escola for fechada, né, colegas, não é uma escola. Não, ela não vai cumprir o seu papel social. É um papel social, político, e que necessita da colaboração de todos nós, os envolvidos. O professor Josias levantou o dedo aí, professor Josias, pode ficar à vontade. Só para ilustrar e, de repente, quebrar um pouquinho, Macário, em relação a essa desvalorização em relação à escola. Assim, uma coisa que você não se importa, você nem sabe onde é, o que é. Já aconteceu, meu cara, de a gente receber
um pai na escola, na nossa escola. Aí pergunta da vida do filho. Aí, qual é o nome do seu filho? A gente vai procurar, não é daqui, não. E não é um caso, não, viu? O filho estudava em outra escola. Então, você imagine... São muitas então, histórias. Quer dizer, o pai nem sabia onde o filho estuda. Então, assim, não é minoria, viu? Vou citar para vocês, é minoria. Mas acontece, você vê assim, o menino passa, às vezes, quem vai matricular não é nem um pai, o menino termina o primeiro, segundo, terceiro ano, o pai não vai nem na escola. Então, sobre tudo isso que a gente percebe, a desvalorização da educação. Isso eu espero que depois desse processo, a gente venha, a sociedade venha observar a educação de outra forma, botando no seu lugar. E cobrando também. É isso. Gente, nós já estamos aí a 1h40 dessa live. Nós queremos agradecer a vocês, professores, educadores, as pessoas que estão nos acompanhando. A gente sabe que a semana de vocês foi corrida. A gente falava agora há pouco, né? Brincava que agora são 24 horas, às vezes, dentro de casa não precisa mais sair de casa para estar dando aula e também auxiliando, interagindo com seus alunos. Então, nós queremos agradecer aqui a professora Maria das Dores, ao professor Josias Barbosa, a professora Gilmara Duarte, agradecer as pessoas que estiveram interagindo conosco nesta noite com a live Os Desafios da Educação em Tempos de Pandemia em Campo Formoso, agradecer aos nossos parceiros, ao pessoal da Rex Internet. Você quer internet de qualidade? É com a Rex Internet. Também aos nossos amigos e parceiros aí do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Campo Formoso, o Sintitaf, sob a direção da senhora Herotildes. Pedir ao pessoal para que se inscreva lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Notícias Demais. Se inscreva, curta e interaja conosco em todas as redes sociais aí, Instagram, Facebook, aqui na nossa fanpage. Baixe o aplicativo do blog Notícias e Mais, acesse através do www.noticiasemais.com.br e acompanhe as notícias que nós estamos atualizando no dia a dia. Lembrar que nós teremos aí, na próxima quarta-feira, dia 10, a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, a live Conversa Aberta sobre coronavírus, mandato parlamentar, ações de atuação, política na terra natal Campo Formoso e região, com a equipe do blog Notícias e Mais, Leandro Daniel, Macário e Sérgio Sátiro, e o nosso convidado será o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas. Quarta-feira, dia 10, às 20 horas. No dia 13, dia de Santo Antônio aqui em Campo Formoso, a live Forró e Tradição, memória do dia de Santo Antônio em Campo Formoso. O historiador José Carlos Martins será nosso convidado, juntamente com o cantor e compositor Wagner Rosa e o cantor Tio Marcelo, sábado, dia 13, a partir das 20 horas. Então, quero aqui agradecer a vocês que estiveram conosco aí, mesmo em meio a essa correria do dia a dia, uma semana de muitas atribuições, a gente sabe que vocês têm, mas agradecer, muito obrigado de coração, e as pessoas que estiveram também acompanhando conosco. Então, professor Josias, professora Gilmara, professora Maria das Dores, Dorinha, muito obrigado a vocês por esse bate-papo, muito esclarecedor, e tenho certeza que vocês nos ajudaram muito, e as pessoas que também estiveram acompanhando conosco. Então, fiquem à vontade. Eu gostaria de finalizar esse momento com vocês, muito rico de troca, de discussão, um assunto tão atual, tão presente, falando uma citação de Antônio Nova, né? Que ele diz assim: não fazer nada não é a solução. Alguma coisa precisa ser feita, e a gente tem que estar imbuído nesse esforço de dar o nosso melhor, de fazer algo para que as coisas não fiquem inertes, né? Uma boa noite a todos, muito obrigada. Dorinha. Eu gostaria de agradecer a vocês, a toda a equipe, pelo convite. Queria dizer que Deus abençoe pela iniciativa, parabenizar a todos que participaram da live. Isso quer dizer que importância pela educação, importância por um mundo melhor, importância pela humanização. E queria dizer assim que finalizar com a frase de uma pessoa que é amada por todos, que é Jesus Cristo, quando ele diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Essa é a grande lição da empatia, para a gente poder conseguir
vivenciar esse momento que a gente está passando e tirar o que há de melhor disso tudo, porque tudo que vivemos é um aprendizado. Então, para que a gente não possa sair dessa situação, quando passar tudo isso, a gente sentir que se reinventou. Então, obrigado pelo convite, que Deus abençoe cada um de nós. Bom, eu agradeço ao convite feito a participar dessa conversa sobre educação. Agradeço o pessoal que está acompanhando, os colegas, Dorinha, Gilmara, pela conversa sobre educação, que é a nossa área, mas que mesmo assim a gente está sempre aprendendo. Aí eu vou, não fugindo, eu vou terminar falando uma frase, eu não vou nem dizer de quem é um jurista, que ele disse esses dias, eu achei muito interessante, né? Que assim, vindo de onde veio, eu até fosse uma pessoa da área da educação, mas ele é um jurista, e eu achei muito interessante, que é falando sobre a falta de educação. O que é que causa no nosso meio, no nosso país, na nossa sociedade, a falta de educação. Então, a falta de educação produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e um número limitado de pessoas capazes de pensar criativamente num país melhor e maior. Então, essa citação resume que a educação é muito importante. Então, agradeço o momento e que sucesso para vocês, quer dizer, já tem sucesso, tá acompanhando aí, não é da agora, e sucesso para vocês, obrigado pela participação. Eu só gostaria de refazer o que eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos nos esquecer de Deus nesse momento, Ele é o nosso porto seguro, né? Então vamos pedir a Ele que nos fortaleça nesse momento aí. Leandro e Sérgio. Gente, obrigado aí por aceitar nosso convite, por participar desse bate-papo, por trazer informações muito importantes para a gente do blog, para a gente estar ciente da realidade, do dia a dia do profissional da educação aqui em Campo Formoso. Agradecer também ao pessoal que interagiu por mensagens via Facebook, enfim, a gente agradece aos internautas, agradecer mais uma vez aí aos professores, e diretor também, né, as professoras, diretor, enfim, e que futuramente a gente possa debater outros temas relevantes da educação ou relacionados a este, com boas notícias, né? Então, muito obrigado a vocês aí pela participação, por aceitar o nosso convite. Gente, a live foi um sucesso, tá bom? Tanto pelo tema abordado, pelo momento, né, que é bem atual, todo mundo nesse mesmo barco, digamos assim, os professores, os alunos, os pais, toda essa problemática é bem oportuno, e também, claro, o sucesso justamente devido aos convidados aí que falaram com muita propriedade sobre esse assunto. É tanto que já me veio aqui a ideia, não sei se os colegas vão concordar comigo, que a gente pode, no final do ano, convidar vocês novamente para justamente fazer esse comparativo, saber o que evoluiu, o que deu certo, o que não deu, lá para dezembro, ou quando tiver, se for janeiro, não sei se terminar esse ano, mas a gente pode deixar esse convite aberto aí, para que vocês possam participar de mais uma live, justamente para avaliar a evolução, né, nesse processo que houve durante este ano aí, dessas novidades com relação às tecnologias, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos, inclusive também pela interação dos nossos internautas nessa live de hoje, muito boa, obrigado aí por todos. Valeu, gente, tchau. Boa noite. Boa noite. Gil, prazer, Didão também.